Gravataí Histórica. Um livro por cidade histórica. Ficha técnica. 2025 Cidade Histórica. Segunda edição, revisada, atualizada e ampliada. Organização, edição e revisão. Lucas de Oliveira Gonçalves. Pesquisa e textos. Lucas de Oliveira Gonçalves. Sara Vaviniak. Tayane Pereira Silveira. Ilustrações. Sara Vaviniak. Tayane Pereira Silveira. Tratamento de imagens. Sara Vaviniak. Fotografias. Acervo do Museu Municipal Agostinho Marta. Lucas de Oliveira Gonçalves. Sara Vaviniak. Projeto gráfico e diagramação. Lucas de Oliveira Gonçalves. Licença. Esta obra está licenciada sob a Creative Commons. Atribuição não comercial, sem derivações 4.0. Internacional. É permitida a reprodução e o compartilhamento com atribuição de autoria, sendo vedados os usos comercial e eleitoral, bem como a modificação do conteúdo. Este livro é dedicado a Rosângela Carneiro Bacelar, mãe da Sara, carinhosamente conhecida como Tia das Rosas, que passou a vida falando sobre preservar lugares e momentos. Obrigado por nos incentivar e por ser a pessoa mais doidinha que poderíamos ter em nossas vidas. Pensar o passado, para compreender o presente e idealizar o futuro. Heródoto, historiador e geógrafo grego. Apresentação. O quanto você sabe sobre o passado da sua cidade? E o quanto conhece da história por trás dos locais onde cresceu, vive ou até mesmo frequenta diariamente? Caso estas questões lhe façam sentido, assim como nós, tenha o costume de reparar nos detalhes que formam o ambiente ao seu redor, esta publicação é inteiramente para você. Fazendo parte do coletivo Cidade Histórica, esta obra tem como foco a história e a cultura local do município de Gravataí, RS, buscando despertar o interesse pelo passado, bem como contribuir para a preservação e o resgate da memória coletiva. A ideia é simples. Sabe aquele lugar pelo qual você passa correndo todos os dias? Pois bem, ele pode ter uma longa e interessante história. Nesta publicação, apresentamos alguns dos pontos históricos de Gravataí, ilustrados com arte original, revelando um pouco do seu cenário patrimonial atual. Estes locais foram selecionados considerando sua importância no contexto em que estão inseridos, englobando desde grandes monumentos e marcos até pequenos símbolos. Aqui, o que importa é o valor histórico ou cultural que representam, e não somente seu tamanho ou valor turístico e comercial. Convidamos você, e também todos os curiosos de plantão, a conhecer um pedaço do passado de Gravataí por meio da história de alguns desses cantinhos que formam nossa cidade. É com muita alegria e satisfação que apresentamos uma das principais realizações do nosso coletivo, o livro Gravataí Histórica. Esperamos que aproveite. Boa leitura. Equipe Cidade Histórica. História de Gravataí. A história da nossa cidade remonta ao século XVIII, marcada por uma série de eventos que reuniram indígenas, colonos, pessoas escravizadas e imigrantes, culminando na formação da Aldeia dos Anjos, núcleo que deu origem à Gravataí que conhecemos hoje. No entanto, vestígios arqueológicos comprovam a presença indígena muito antes desse período. Por volta dos séculos IX e X, a região já era habitada por grupos guaranis vindos da Amazônia. Entre os séculos XVI e XVIII, muitos foram capturados pelas expedições portuguesas conhecidas como Entradas e Bandeiras, que partiam do atual sudeste do Brasil em busca de mão de obra escravizada e metais preciosos. A fundação da Aldeia dos Anjos enquadra-se na disputa entre Portugal e Espanha pela posse dos territórios ao sul da América. Durante a segunda metade do século XVIII, ainda no período colonial, a coroa portuguesa buscava expandir seus domínios por meio da concessão de sesmarias, distribuindo terras destinadas à formação de povoados em pontos estratégicos para a defesa e consolidação de seu império. Foi nesse contexto que, em 1732, chegaram à região as famílias de Pedro Gonçalves Sandoval e João Rodrigues Xavier Prates, marcando o início da colonização portuguesa. Sandoval, natural de Lima, Peru, foi o primeiro a receber sesmaria, já que habitava o chamado Rincão de Gravataí, nos campos de Viamão, no então Rio Grande de São Pedro. Prates, natural de Évora, Portugal, foi bisavô de Feliciano José Rodrigues de Araújo Prates, nascido na aldeia em 1781 e que viria a se tornar o primeiro bispo católico romano do Rio Grande do Sul, conhecido como Dom Feliciano. Entre os pioneiros, destacam-se também o capitão João Lourenço Veloso e Antônio de Souza Fernandes, que obtiveram autorização de posse de terras no mesmo rincão, mais ao nordeste, próximo ao Morro Itacolumi, cujo nome inspirou a denominação da sesmaria em que foi instalada a aldeia, Nossa Senhora dos Anjos de Itacolumi.
Parte dessas terras seria posteriormente adquirida pela coroa portuguesa para o assentamento da aldeia, em seu primeiro arranchamento, mais tarde transferido para a área central de Gravataí. Em 1750, Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Madrid, pondo fim a disputas territoriais que se arrastavam há séculos. Pelo acordo, Portugal deveria devolver a colônia de Sacramento, no atual Uruguai, território português situado em meio à colônia espanhola. Em troca, receberia os 7 povos das Missões, no atual Rio Grande do Sul. O tratado não envolveu somente questões políticas entre 2 países europeus, impactou profundamente a vida de milhares de indígenas guaranis que habitavam os 7 povos. Segundo o acordo, os guaranis deveriam abandonar a região. No entanto, resistiram e se revoltaram contra Portugal e Espanha, dando início à Guerra Guaranítica, de 1753 a 1756. Um dos efeitos do conflito foi a fuga de inúmeros indígenas, que buscaram refúgio em território português, sobretudo na região do Rio Pardo, atual Santa Maria. Estima-se que cerca de 1.000 desses refugiados tenham sido conduzidos pelo capitão Antônio Pinto de Carneiro até a costa do Morro Itacolumi, em 1762. Essa população, somada a alguns colonos, deu origem à Aldeia dos Anjos, cuja data oficial de fundação é 8 de abril de 1763, embora já existisse de fato antes dessa formalização. Para ocupar os territórios conquistados, a coroa portuguesa trouxe colonos do arquipélago dos Açores, um conjunto de 9 ilhas no Atlântico, então marcado pelo excesso populacional. Com a confusão causada pela Guerra Guaranítica, os açorianos que deveriam ser assentados nos 7 povos acabaram ocupando outras áreas, como o Vale do Rio Jacuí e o Vale do Rio Gravataí. As primeiras concessões de terras em Gravataí a açorianos datam de 1772. A partir desse período, a aldeia viveu uma fase de crescimento, impulsionada pela chegada de José Marcelino de Figueiredo, governador da província de São Pedro. Figueiredo promoveu a urbanização do aldeamento, incentivou a construção de escolas, olarias e moinhos, além de estabelecer na região os indígenas tapes, foragidos das missões jesuíticas do Uruguai, introduzindo entre eles a cultura do trigo. Em 1795, a aldeia foi desmembrada da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Viamão e, em 1806, elevada à categoria de freguesia. Em 1809, o Rio Grande do Sul foi dividido em 4 municípios, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha, e a freguesia passou a ser distrito de Porto Alegre. Naquele período, a economia da aldeia se sustentava principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo de milho, feijão e mandioca, e, em menor escala, pela pecuária. A produção de farinha de mandioca, realizada em atafonas, tornou-se prática comum entre os senhores da região e contou fortemente com o trabalho escravizado. Estudos apontam que, já no final do século XVIII, a escravidão estava amplamente disseminada no local, que apresentava um percentual elevado de cativos em relação aos padrões da província de São Pedro, além de uma população majoritariamente composta por pessoas não brancas. A posse de escravizados, na maioria, era caracterizada por pequenas escravarias, 1 a 9 cativos. No entanto, entre as décadas de 1840 e 1860, verificou-se um crescimento em grandes escravarias, 20 ou mais. Em 1858, os cativos representavam 25,8% da população local, cerca de 1.391 pessoas, enquanto no Censo Demográfico do Brasil de 1872, primeira operação censitária realizada no país, ainda no período imperial, esse índice chegou a 19,8%. 1.161 pessoas, oriundas de regiões africanas como Congo, Angola e Gana. O sistema escravista manteve-se vigoroso na aldeia até pelo menos o final da década de 1860, evidenciando a relevância do trabalho compulsório durante o desenvolvimento da região. Em junho de 1880, o distrito foi elevado à categoria de vila, motivado principalmente pelo grande trânsito de carretas vindas do litoral norte e de Santo Antônio da Patrulha, devido à sua proximidade com a capital da província. Passou a chamar-se Vila de Nossa Senhora dos Anjos de Gravataí. Em 23 de outubro do mesmo ano, tornou-se município e recebeu o nome de Gravataí, resultado da união entre os termos gravatá, planta bromeliácea comum na região, e HY, rio, em Guarani. Até o final do século XIX, a grafia corrente era Gravatai, traduzida literalmente como Rio dos Gravatás. Em 1886, foram criados na cidade os primeiros distritos, Glória, atual Glorinha, e Costa do Ipiranga. Ao longo dos anos, outros distritos foram instituídos e, posteriormente, elevados à categoria de cidades ou extintos, como Canoas, Butiá,
Cachoeirinha, Dom Feliciano e Barnabé. Atualmente, restam 5 distritos: Barro Vermelho, Gravataí, Sede, Ipiranga, Itacolumi e Morungava. No período de sua municipalização, Gravataí vivia um desenvolvimento econômico acentuado, devido à sua localização privilegiada, principalmente, à produção de farinha de mandioca. Exportada para outras partes do país e também para o exterior, por meio do Passo das Canoas, a atividade sustentou a ascensão econômica do município até meados do século XX. Foi também nessa época que Gravataí iniciou seu processo de urbanização, sobretudo durante a gestão do prefeito José Loureiro da Silva, de 1931 a 1933. Silva foi responsável por implantar o sistema de luz elétrica, desenvolver o projeto urbanístico do centro da cidade, ainda preservado, e iniciar a construção da estrada que ligava Gravataí a Porto Alegre, considerada a primeira rodovia municipal de concreto armado do Rio Grande do Sul, inaugurada em 1934. Em 1939, o Estado inaugurou a RS 030, também conhecida como Estrada Velha, originalmente RS 17, ligando Gravataí à Conceição do Arroio, atual Osório, e tornando-se, na época, a principal rota entre a capital e o litoral norte. Na segunda metade do século XX, principalmente a partir do fim da década de 1950 e início de 1960, Gravataí entrou em um acelerado processo de industrialização. Empresas como a Indústria Rio-Grandense de Papel e Papelão Limitada, 1958, e a Icotron, 1962, se instalaram na cidade, levando à criação de um distrito industrial. Nessa época, também foi iniciada a construção da RS 020, ligando Gravataí a Taquara. Já durante o mandato de Dorival Cândido Luz de Oliveira, iniciou-se a construção da BR-290, conhecida como Freeway, que conecta Porto Alegre ao litoral, sendo considerada, à época, a rodovia mais moderna do Brasil. Em 8 de junho de 1973, Gravataí passou a integrar a região metropolitana de Porto Alegre, composta por 32 municípios e criada pela Lei Complementar Federal nº 14. Ainda na década de 1970, foi inaugurada a RS 18, ligando a BR-16, em Sapucaia do Sul, ao distrito de Itapuã, em Viamão, passando por diversos municípios da região metropolitana, entre eles Gravataí. Outra grande conquista ocorreu em 2000, com a instalação do complexo industrial da General Motors, considerado um dos mais modernos e bem estruturados do mundo, localizado no distrito industrial da cidade. Hoje, Gravataí ocupa uma posição privilegiada como um dos maiores e mais importantes municípios da região metropolitana. O que é patrimônio? Quando falamos sobre patrimônio, a primeira coisa que pode surgir em nossa mente é alguma construção de caráter arquitetônico, provavelmente uma igreja ou edificação antiga. No entanto, a definição de patrimônio cultural vai muito além. Trata-se de bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Ou seja, o patrimônio cultural é tudo aquilo que possui relevância para a memória de uma comunidade, podendo ser construções arquitetônicas, mas também monumentos, elementos da natureza, além de tradições e conhecimentos populares. O patrimônio cultural está dividido em 2 grandes grupos: bens materiais e bens imateriais. O patrimônio cultural material refere-se a bens que podemos tocar e enxergar, podendo ser bens imóveis, como cidades históricas, sítios arqueológicos, paisagísticos e prédios ou monumentos individuais, ou bens móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. O patrimônio cultural imaterial, por sua vez, refere-se ao que não podemos enxergar, ao que diz respeito às práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, modos de fazer, celebrações, formas de expressão e práticas culturais coletivas, como costumes, danças, música, rituais, gastronomia e festas populares. Para que algo seja considerado patrimônio cultural, não há necessidade de ser antigo, mas sim de representar alguma importância para a sociedade onde se encontra, preservando a memória coletiva e a noção de identidade social. Nesta publicação, abordaremos exclusivamente o patrimônio cultural material, considerando sua importância histórica e cultural. No entanto, é importante salientar que, muitas vezes, são justamente os costumes e tradições, aquilo que não podemos tocar ou ver, que dão origem aos bens materiais. Armazém do Anápio Gomes. O prédio, datado de 1930 e localizado na Avenida José Loureiro da Silva, número 1378, abriga atualmente a loja de calçados Gaston. Originalmente,
Funcionava como armazém de propriedade de Anápio Gomes, cujo brasão ainda pode ser visto na fachada. Nascido em 29 de julho de 1895, Anápio Gomes era filho dos agricultores Adriano Gomes e Tomásia Gomes. Ingressou nas Forças Armadas em outubro de 1913, ascendendo a segundo-tenente em junho de 1920 e a primeiro-tenente em janeiro de 1921. Seguiu carreira militar, sendo promovido a coronel em 1948. Gomes teve papel importante em questões militares relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1944, passou a dirigir a coordenação da mobilização econômica, órgão criado em 1942 para organizar a economia do país devido à guerra. Ocupou esta posição até 1945, quando, devido ao fim do conflito, a coordenação foi extinta. No mesmo ano, porém, o então coronel passou ao cargo de general de brigada intendente, integrando a Comissão de Planejamento Econômico do Conselho de Segurança Nacional. Entre o final da década de 1940 e o começo da década de 1950, Anápio Gomes foi diretor da Carteira de Exportação e Importação, Cexim, do Banco do Brasil. Foi nomeado presidente interino do Banco do Brasil por Getúlio Vargas em janeiro de 1953, substituído em agosto de 1954 por Marcos de Souza Dantas. Escreveu artigos e textos para revistas militares, a maioria abordando o serviço de intendência, economia de guerra e radiografia. Além de militar, Gomes foi o principal acionista da empresa Deproqui Produtos Químicos, Comércio e Indústria, sendo também membro do Conselho Consultivo da companhia Fiat Lux de Fósforos de Segurança a partir de 1972. Faleceu em 12 de outubro de 1979, no Rio de Janeiro. Capela Santa Cruz. A data original de sua construção é desconhecida, embora se saiba que foi erguida para guardar uma cruz feita pelos indígenas. A capela era um dos principais locais de expressão de fé do então povoado de Gravataí, mas, por volta de 1909, já se encontrava em péssimo estado de conservação. Houve então uma mobilização da comunidade para reformá-la, concluindo o trabalho no ano de 1944 e mantendo sua arquitetura original. Seu antigo sino foi emprestado à Igreja Santa Isabel, no bairro Santa Cruz, permanecendo lá durante a década de 1980. O historiador Jorge Rosa, em meados da década de 1980, entrevistou uma senhora chamada Antonina Gomes Canella, que à época possuía mais de 80 anos. Segundo ela, nos arredores da capela havia somente uma imagem de Santa Bárbara. Algum tempo depois, a santa teria se tornado padroeira de uma pequena igreja. Ainda conforme o relato de Dona Antonina, existia, na primeira metade do século XX, um grupo denominado Apostolado da Oração do Sagrado Coração de Jesus, responsável pela catequização de crianças para a primeira comunhão. Antes da cerimônia, os pequenos eram encaminhados à igreja matriz para serem avaliados pelo então cônego de Gravataí, Padre Pedro Wagner. O grupo, presidido por Maria Lessa, rezava o terço nos fins de semana. Nessa época, a capela ficava sob os cuidados de Natalina Halpe. Já na década de 1980, sua filha Ruth Halpe passou a ser responsável pelo local, conduzindo o terço quando solicitado. Casa Paroquial. A Casa Paroquial, residência mantida pela Igreja, que serve como lar e base para o ministério do pároco, foi construída em 1917 pelo então conegal do município, Padre Pedro Wagner. Tanto o nome do sacerdote quanto do sacristão da época, João Carmelino, foram registrados nas paredes do altar durante a obra. No mesmo terreno, ainda existem vestígios do antigo cemitério da aldeia. Em 2013, o altar central passou por um processo de restauração financiado pela comunidade religiosa. Atualmente, a antiga casa paroquial, situada ao lado da paróquia Nossa Senhora dos Anjos, igreja matriz do município, encontra-se alugada e abriga um restaurante. Casarão dos Bina. Datado de 1882, o prédio, também conhecido como Morada do Sobrado, possui estilo português e está localizado em uma área outrora conhecida como Fazenda Alencastro. Originalmente, integrava uma extensão de 40 hectares de terras, pertencentes ao militar gravataiense Joaquim Antônio de Alencastro. O terreno foi sendo dividido em porções menores até que, no final do século XIX, uma delas foi vendida a Antônio Dias Fialho, responsável pela construção do casarão. O prédio foi erguido com mão de obra escravizada e o principal material empregado foi a madeira extraída de um mato localizado próximo ao Arroio dos Ferreiros, a cerca de 3 quilômetros do local. Possui um pavimento principal, que servia de residência para os Fialho, e um porão, que funcionava como senzala para o grupo de escravizados utilizados pela família no cultivo agrícola, no trato com os animais e nas tarefas domésticas.
No início do século XX, Fialho vendeu o imóvel a Dário Barbosa, que, em 1937, o repassou a Carlos Bina. De origem italiana, a família Bina mudou-se de Porto Alegre para Gravataí devido aos compromissos profissionais, como professora, de uma das filhas de Carlos. Até a década de 1980, o casarão era utilizado pelos Bina como casa de férias, além de abrigar a criação de gado leiteiro e de cavalos de corrida. No final do século XX, também foi alugado para a filmagem de novelas, Champanhe, da Rede Globo, filmes, Noite, A Luta dos Pampas e comerciais de televisão. Adquirido pelo poder público nos anos 1990, passou a sediar a Fundação Municipal do Meio Ambiente. Em janeiro de 2021, foi anunciado um restauro completo do prédio, realizado entre 2023 e 2024. Reinaugurado em 18 de novembro, o casarão foi entregue à Secretaria Municipal de Cultura como equipamento cultural da cidade, iniciando uma parceria com o SESC para exposições históricas e oficinas culturais. O prédio é tombado pelo Decreto Municipal N. 7048/2005. Casarão dos Fonseca. A atual sede da Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, CAERGS, ocupa o espaço inicialmente conhecido como Casarão dos Fonseca ou Solar das Magnólias. De estilo português, o casarão originalmente possuía janelas guilhotinadas no segundo andar e vitros redondos no térreo. Seu telhado é cercado por uma calha ligada a uma cisterna, destinada a armazenar água da chuva. Segundo o historiador Jorge Rosa, o terreno onde está localizado era de posse de padres jesuítas oriundos de Viamão, que, em data desconhecida, possivelmente no início do século XIX, mudaram-se para a aldeia em companhia de alguns indígenas e escravizados. Posteriormente, os religiosos deixaram o local e partiram para a região da Serra Gaúcha, deixando 2 jesuítas idosos e alguns escravizados no terreno. Após algum tempo, os padres que permaneceram compraram outra propriedade e libertaram os escravizados, deixando a área original para eles. Estes a venderam, alguns anos depois, para outra pessoa, que instalou uma ferraria no espaço. Foi então o dono da ferraria quem vendeu, finalmente, o terreno para Manuel Rodrigues da Fonseca. Manuel deu início à construção do casarão em 1877. A obra foi concluída por volta de 1882 e abrigava sua relojoaria. Sem herdeiros diretos, ele destinou a propriedade aos filhos de seu irmão Bernardino, Enedino e Euclides Fonseca. Enedino manteve, no início do século XX, uma das primeiras fábricas de sabão da cidade no local. Embora a família tenha se tornado uma das mais importantes da cidade, o casarão foi abandonado ao longo dos anos seguintes e quase foi derrubado na década de 2000. Porém, foi restaurado graças a uma força de trabalho iniciada pela Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, CAERGS, que passou a utilizá-lo como sede de suas atividades. O prédio foi tombado como Patrimônio Histórico de Gravataí em 2004, juntamente ao sobrado onde está instalado o Museu Municipal, é um dos poucos remanescentes na cidade do estilo original em que foi construído. A CAERGS começou a se desenvolver ainda nas décadas de 1980 e 1990, a partir de atividades culturais incentivadas pelo governo da região autônoma dos Açores no Rio Grande do Sul. Inicialmente, um convênio da Prefeitura de Gravataí com o Instituto Cultural Português deu origem à chamada Sala Açoriana, responsável por promover eventos e festivais internacionais de folclore. Uma das instituições que costumava participar das atividades era o DCG Estância Província de São Pedro. Desse espaço surgiu a Associação dos Amigos dos Açores, que levaria à criação da CAERGS em 23 de março de 2003. Ainda com 3 meses de existência, passou a fazer parte do Conselho Mundial de Casas dos Açores, que congrega 14 casas no mundo, sendo 4 delas no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e a própria CAERGS. Por suas raízes na imigração açoriana, o espaço hoje é dedicado a preservar o legado dessa população, sediando e divulgando eventos relacionados à temática. Atualmente, a CAERGS recebe visitas agendadas de diversas instituições de ensino e cede seu espaço para reuniões dos Conselhos Municipais de Política Cultural e de Turismo. Além disso, abriga a realização de diferentes eventos culturais, sendo parceira de municípios de origem açoriana nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Clube Social Negro 6 de Maio. Na década de 1950, Gravataí possuía uma sociedade tradicional, portanto, conservadora. Os grandes clubes agitavam a vida social local, promovendo bailes e organizando torneios de futebol, entre outras atividades. Estes clubes tinham como público a classe emergente da cidade e não permitiam a entrada de negros, tornando-se ambientes de diversão exclusivamente para brancos. A única possibilidade de entrada era como músicos. Para frequentar uma festa,
os negros tinham que ir a Porto Alegre, à Sociedade Floresta Aurora. Sem muitas alternativas, um grupo resolveu se reunir e organizar atividades nas quais poderiam se divertir. Após alguns encontros, esse grupo assumiu caráter de sociedade. Em 1956, foi criado o 6 de Maio. A origem do nome é imprecisa. Alguns afirmam que recebeu este nome porque o grupo que teve a ideia de organizar a sociedade se reuniu embaixo de uma figueira no dia 6 de maio. Inicialmente, o nome do clube era Sociedade Recreativa 6 de Maio, sem fins lucrativos. No início, a sede do clube era alugada e localizava-se em frente ao Armazém Três Campos, com uma estrutura de madeira, próximo ao local onde está a sede atualmente. Após alguns anos, mudou-se para o endereço em que funciona hoje, relatado por Sandro Paim em entrevista de 2010. Era um garajão de caminhão, bem grande. Tinha uma estrutura de madeira e, posteriormente, tudo isso foi desmanchado e reconstruído em pedra, trazida da região do Maracanã. Na mesma década, existia também o time de futebol 3 de Maio e um departamento de futebol e cultura no clube, de onde surgiu, em 1961, o Bloco Acadêmicos do Samba, que daria mais tarde origem à Escola de Samba Acadêmicos de Gravataí, consolidada com a conquista de sua sede própria em 1987. Em 2024, a escola alcançou um feito histórico ao conquistar o título inédito do Carnaval de Porto Alegre, tornando-se a primeira agremiação fora da capital a vencer a principal disputa carnavalesca da cidade. Colégio Dom Feliciano. O Colégio Dom Feliciano foi construído a pedido dos moradores de Gravataí nos primeiros anos do século XX. A solicitação foi feita diretamente à Superiora-Geral da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, que enviou 3 irmãs de São Paulo para coordenar a tarefa: Maria Gertrudes, Maria Matilde e Maria Marta. Houve um esforço conjunto da comunidade para arrecadar fundos, por meio de festas e festivais beneficentes, visando viabilizar a construção do colégio. Enquanto o prédio próprio não era concluído, a escola primária funcionou em um espaço cedido pela comunidade. Em 1926, as atividades da instituição tiveram início com a obtenção de um prédio próprio, viabilizado pelo cônego Pedro Wagner. A escola atendia as elites da cidade, em regime de internato e externato. Em 1936, o espaço foi ampliado com a compra de um novo terreno e a construção de mais um edifício. A partir de 1939, houve nova ampliação para atender às demandas do prefeito Ari Tubes, que desejava a implantação de um curso ginasial. Assim, foi construído o prédio localizado ao lado da Igreja Matriz, inaugurado em 1942. O edifício, em estilo Art Deco, acompanhava as tendências arquitetônicas da época. Entre 1949 e 1951, foi erguida a Capela Coração de Maria. A partir de 1952, o colégio passou a oferecer o curso normal, voltado à formação de professoras para o ensino primário. Em 1963, iniciou suas atividades a Escola Divina Providência, gratuita e destinada a alunos de baixa renda. No ano seguinte, a instituição oferecia os cursos pré-primário, primário, ginasial, normal e de alfabetização de adultos, além da Escola Divina Providência. Em 1969, parte do espaço físico do colégio foi cedida ao Ginásio Estadual Professora Maria Josefina Becker, que permaneceu no local até 1991, quando deu lugar ao Colégio Estadual Professor Nicolau Chiavaro Neto, o qual funcionou no mesmo prédio até 2015. Colégio Estadual Barbosa Rodrigues. Fundado em 22 de outubro de 1922, o Colégio Estadual Barbosa Rodrigues é a instituição de ensino público mais antiga do município. Inicialmente conhecida como Grupo Escolar de Gravataí, funcionava em um prédio alugado na então Praça Borges de Medeiros, atual Praça da Bíblia. Em 1928, sob a direção da professora Áurea Celi Barbosa, passou a se chamar Colégio Elementar de Gravataí. Nessa época, atendia cerca de 200 alunos, contando com uma equipe composta por 4 professores, 3 auxiliares e uma zeladora. Em 1936, a escola ganhou um prédio próprio. 3 anos depois, tornou-se Grupo Escolar de Gravataí, dirigido pela professora Anita Peixoto Valausen. Em 1940, porém, recebeu a nomeação de Grupo Escolar Clemente Pinto. No mesmo ano, a professora Adelaide Pinto de Lima Link assumiu a direção. O grupo escolar ganharia o nome Barbosa Rodrigues somente em 1947, em homenagem ao botânico e engenheiro João Barbosa Rodrigues, de 1842 a 1909, diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro por quase 20 anos. A partir de 1981, a instituição tornou-se escola estadual de primeiro grau incompleto.
5 anos depois, passou a ser escola estadual de primeiro grau, atual ensino fundamental. O ensino médio foi introduzido em 1989, sendo, na época, ainda denominado segundo grau. A então escola estadual de primeiro e segundo graus atendia por volta de 1.200 alunos nos 3 turnos. Recebeu o nome atual, Colégio Estadual Barbosa Rodrigues, no ano 2000. Em funcionamento, a instituição possui área de 4.493 metros quadrados e disponibiliza ensino fundamental e médio, diurno e politécnico, além de atendimento educacional especializado e curso técnico na área de administração. Em 2017, abrigava cerca de 1.200 alunos, distribuídos nos turnos da manhã, tarde e noite. Fonte do Forno. Conforme o historiador Jorge Rosa, a Fonte do Forno recebeu este nome devido ao seu formato, semelhante a um antigo forno de barro, concebido para evitar que os animais se aproximassem para beber sua água. O local era utilizado pela população para o recolhimento de água potável, em uma época em que o abastecimento era precário. Sua história começa no final de 1861, quando a Câmara de Vereadores de Porto Alegre planejou a construção de 2 fontes na então Aldeia dos Anjos. No orçamento das obras constava a compra de cal, areia e tijolos para erguê-las com uma abóbada, conferindo-lhes a aparência de forno. Além disso, deveriam ser instaladas cancelas de ferro para impedir a aproximação de animais. A obra, porém, só foi finalizada em 1868. Segundo a tradição oral, o responsável pela construção da abóbada foi o famoso pedreiro Mestre Augusto, sob ordens do Coronel Fonseca. Costumava-se dizer que as pessoas que bebiam da fonte jamais deixariam Gravataí, o que levava muitos a recolherem a água para oferecê-la às pessoas amadas. A estrutura da fonte permanece até hoje, tendo sido tombada como Patrimônio Histórico de Gravataí pelo Decreto nº 7.048, de 21 de julho de 2005. Ela localiza-se na Rua Nossa Senhora dos Anjos, esquina com Engenheiro José Marques Barreto Viana. Morro Itacolumi. Também conhecido como Pico do Itacolumi, o Morro Itacolumi é composto por arenito e possui cerca de 320 metros de altura. É um dos mais importantes símbolos de Gravataí, fazendo parte do brasão municipal. O morro pode ser visto de boa parte das cidades vizinhas e está localizado a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade. Seu entorno é composto por uma mata bastante densa, com fauna e flora comuns ao bioma da Mata Atlântica. O nome Itacolumi tem origem tupi e significa menino de pedra, Ita igual pedra, Cunum igual menino. Conforme a Lei nº 558, de 9 de setembro de 1964, a presença do morro no brasão municipal está relacionada ao seu destaque na paisagem e ao fato de ter dado nome a Sesmaria, onde a então Aldeia dos Anjos foi instalada, Nossa Senhora dos Anjos de Itacolumi. O morro também teria sido palco da primeira escalada empreendida no Rio Grande do Sul, em 1953. O grupo liderado pelos escaladores Edgar Quitelman e Heitor Coni alcançou, nesse ano, o topo do Pico dos Gravatás pela Via Sul, que leva até o cume do morro. Em 2004, o projeto de lei número 149 de 2003 declarou o Morro Itacolumi como Patrimônio Cultural Gaúcho. Museu Municipal Agostinho Marta e Arquivo Histórico Municipal Antônio Soares da Fonseca. Considerado o prédio mais antigo da cidade, o sobrado em estilo colonial português foi construído em 1826 pelo casal Antônio Pinto Lemos e Felicidade Rosa de Lemos. O espaço abrigou uma tafona, onde se produzia farinha de mandioca, um dos principais produtos econômicos do município no século XIX. Atualmente, o prédio acolhe o Museu Municipal Agostinho Marta e o Arquivo Histórico Municipal Antônio Soares da Fonseca, 2 espaços de memória que homenageiam pioneiros da pesquisa histórica local. O Museu Municipal Agostinho Marta, órgão da Secretaria Municipal de Cultura, foi proposto pelo vereador Danilo Ângelo Pelizoni e criado pela Lei Municipal nº 1217, de 30 de julho de 1974. Sua implantação e organização ficaram a cargo do pesquisador Jorge Rosa, sendo inaugurado durante a gestão de Eli Francisco Correia, por meio do Decreto nº 1167, de 15 de julho de 1981. Inicialmente instalado na Rua Doutor Luiz Bastos do Prado, número 1610, foi transferido para a atual sede em 6 de setembro de 1985. No começo, o museu reunia cerca de 600 itens relacionados à história do município, como moedas, cédulas, documentos, fotografias, móveis e outros objetos. Seu nome homenageia o pesquisador Agostinho Marta, de 1914 a 1991, dedicado ao estudo da história de Gravataí. Em 1989,
O prédio passou a abrigar também o Arquivo Histórico Municipal Antônio Soares da Fonseca, criado pela Lei Municipal nº 413, de 18 de abril de 1989, e inaugurado em 22 de abril de 1991. O arquivo objetiva reunir, conservar e preservar documentos, fotografias e outros registros que possam servir como fonte de pesquisa sobre a história local. Seu patrono, Antônio Soares da Fonseca, de 1908 a 1995, nasceu e faleceu em Gravataí, atuando no comércio e como cobrador de pedágio na construção da faixa Gravataí-Porto Alegre. Em 1997, um incêndio no sobrado destruiu aproximadamente metade do acervo original do museu. Durante o período de restauro, a instituição funcionou em diferentes sedes provisórias, na Avenida José Loureiro da Silva, número 1360. Depois, na Avenida Coronel Sarmento, número 1222, e, por fim, em um prédio ao lado do antigo Cine Teatro, na esquina das ruas Antônio Donga e Adolfo Inácio Barcelos. Para apoiar sua recuperação, a extinta Fundação Municipal de Arte e Cultura, Fundarc, lançou a campanha Museu Presente. Em 2005, o sobradinho histórico foi tombado pelo Decreto Municipal N. 7048/2005 e, em 2009, o museu retornou à sua localização original. Hoje, seu acervo reúne peças ligadas à história colonial da região, artefatos de produção de alimentos, bebidas e roupas, a trajetória de seu patrono, o historiador Agostinho Marta, e a história da Escola Dom Feliciano. Contudo, em 2019, o espaço foi novamente fechado devido a problemas estruturais. Enquanto aguarda a restauração, parte de seu acervo segue espalhado por outros equipamentos culturais da cidade, como a Casa de Cultura e o Casarão dos Bina, sendo exibido por meio de pequenas exposições. O sobrado que abriga o museu e o arquivo histórico completará 200 anos em 2026. Paróquia Nossa Senhora dos Anjos. As celebrações religiosas, antes da construção da igreja matriz, eram realizadas em Viamão, já que a então aldeia não possuía capela própria. As primeiras capelas foram construídas no final do século XVIII, rudimentarmente. Um prédio mais estruturado, com altar, foi erguido em 1774, no mesmo espaço ocupado pela atual matriz. A igreja matriz atual começou a ser construída em 1855. A obra foi financiada pela população da aldeia, que conseguiu, por meio da assinatura de um compromisso formal, arrecadar 15 contos de réis, o que, em uma conversão hipotética para o real, corresponderia atualmente a cerca de R$ 1.845.000. O então presidente da província do Rio Grande do Sul, João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu, contratou Manuel Fialho de Vargas Filho para realizar a construção do prédio, que deveria ter as dimensões de 198 palmos de comprimento e 56 de largura, com 2 torres laterais, sendo de sólida construção de pedra e cal. Em 1858, porém, uma comissão de engenheiros examinou a obra e encontrou diversos problemas, que acabaram levando Fialho de Vargas à justiça. A construção foi interrompida em 1859 e permaneceu abandonada por décadas. Estima-se que, desde o início da obra até sua interrupção, já haviam sido gastos 25 contos de réis, valor que, em conversão hipotética, equivaleria a aproximadamente R$ 3.075.000. A situação somente se modificou a partir de 1871, quando o padre José de Vargas de Andrade Filho assumiu o posto de vigário da aldeia. Ele foi o responsável por enviar uma carta ao presidente da província, João Dias de Castro, solicitando a conclusão da obra. Naquele momento, as condições físicas da igreja estavam bastante deterioradas e as torres nunca haviam sido concluídas. Sabe-se que o presidente enviou um engenheiro para avaliar a situação da construção, mas registros de 1883 apontam que a igreja permanecia em ruínas. Somente entre 1887 e 1888 ocorreu o início da finalização, com a contratação de João Caribone. A partir de 2012, iniciou-se o processo de restauro da igreja, concluído em 2019. Praça Matriz. O esforço de urbanização da Aldeia dos Anjos começou logo em seus primeiros anos. Em 1769, quando José Marcelino de Figueiredo assumiu o cargo de presidente da província, já havia iniciativas nesse sentido. Em 1774, com o início das obras da primeira igreja da cidade, foram implantadas medidas de organização urbanística que resultaram na criação de uma praça central em frente ao local onde a matriz estava sendo construída. Na década de 1920, a abertura da Rua Osvaldo Aranha, popularmente Rua da Rodoviária, dividiu a antiga praça em duas.
A que ficou em frente à Prefeitura Municipal recebeu o nome de Praça Borges de Medeiros, em homenagem ao então presidente do Rio Grande do Sul, enquanto a praça em frente à Igreja Matriz passou a se chamar Praça Dom Feliciano, reverenciando o bispo gravataiense. Em 1932, durante a gestão do prefeito José Loureiro da Silva, ambas foram ampliadas. Desde então, ocupam posição de destaque no centro da cidade, rodeadas por edifícios simbólicos como o Colégio Dom Feliciano, a Igreja Matriz e a Prefeitura. A partir de 2015, as praças e a Rua Central passaram por profundas transformações. Naquele ano, a Rua Osvaldo Aranha foi renomeada para Rua Prefeito José Link, Lei Ordinária N 3599/2015. No mesmo período, a Rodoviária Municipal, prédio com mais de 70 anos de uso e localizado entre as praças, foi demolida sem aviso, surpreendendo a população. No ano seguinte, a Praça Borges de Medeiros teve seu nome alterado para Praça da Bíblia, Lei Ordinária N 3799/2016. Em 2022, a Lei Ordinária N 4579/2022 autorizou a execução da chamada Rua Coberta, uma estrutura de cobertura sobre a Rua Prefeito José Link, no trecho entre as duas praças. O projeto foi viabilizado por concessão pública de até 20 anos, prorrogáveis por igual período, abrangendo a Rua Prefeito José Link, no espaço entre a Avenida José Loureiro da Silva e a Rua Doutor Luiz Bastos Prado, além da Praça Dom Feliciano e da Praça da Bíblia. A proposta transformou a área em um espaço gastronômico e comercial, unindo novamente as praças, mas também reduziu em mais de um terço a área pública aberta disponível. Durante as obras, houve grande impacto ambiental. Segundo reportagem da RBS-TV, estava prevista a remoção ou transplante de 104 árvores, incluindo o carvalho centenário, plantado em 21 de setembro de 1927, Dia da Árvore, pelo primeiro grupo escolar de Gravataí, atual Colégio Estadual Barbosa Rodrigues. Tal ação histórica, conforme sua placa comemorativa, foi conduzida pela diretora Áurea Celi Barbosa, DDD, e contou com a presença de alunos notáveis, entre eles Agostinho Marta. Além disso, diversos monumentos e placas históricas foram retirados e nunca mais retornaram às praças. Entre eles, o Monumento ao Expedicionário, homenagem de 1945 instituída pelo prefeito Ari Tubes aos combatentes da Segunda Guerra Mundial, incluindo Agostinho Marta. A placa do Carvalho Centenário, instalada em 1977 pelo prefeito Eli Francisco Correia, em comemoração aos 50 anos da árvore, e a placa do obelisco dedicada ao prefeito José Loureiro da Silva, considerado o remodelador da cidade. Prefeitura Municipal de Gravataí. O prédio da Prefeitura Municipal de Gravataí foi adquirido no final do século XIX para sediar a antiga Intendência Municipal. Construído com elementos dos estilos arquitetônicos neoclássico e moderno, seu interior já não preserva as características originais. No térreo, antigamente, funcionava um estabelecimento comercial, um armazém, além da intendência, enquanto no terraço havia um espaço residencial. Em 1996, o prédio passou por um processo de reforma que devolveu à fachada seus elementos ecléticos originais. O sobrado, tombado pelo Decreto Municipal N 7048/2005, abrigou a sede do Poder Executivo por quase 130 anos, entre 1894 e 2023, período em que mais de 30 prefeitos e diversos eventos oficiais marcaram sua história. Em 2024, a Prefeitura deixou de atuar na edificação, que passou por nova reforma, tendo sido entregue à Secretaria Municipal de Cultura. No ano seguinte, em 2025, o prédio foi reinaugurado como Casa de Cultura de Gravataí. Quiosque da Cultura. Na década de 1970, durante a gestão do prefeito Dorival Cândido Luz de Oliveira, foi construído o prédio do atual Quiosque da Cultura. A partir da Lei Ordinária nº 1135, de 16 de agosto de 1973, abriu-se uma concorrência pública para a construção e concessão de uso de um quiosque destinado a bar e lancheria, com sanitários públicos, localizado no centro de Gravataí, na então Praça Marechal Floriano, anteriormente chamada Praça Daltro Filho, hoje, Praça Engenheiro Leonel de Moura Brizola, popular Praça do Quiosque. Conforme estipulado, o vencedor da concorrência arcou com as despesas da construção e, como compensação, recebeu a concessão de exploração econômica pelo prazo de 20 anos, isento do imposto predial. O prédio abrigou, por muitos anos, um bar bastante frequentado, até ser retomado pelo município após um período de inatividade. Em 2011, foi reaberto como espaço público cultural, gerido pela extinta Fundação Municipal de Arte e Cultura, Fundarc,
e no ano seguinte passou a se chamar oficialmente Quiosque da Cultura, conforme a Lei Ordinária nº 3.179, de 5 de março de 2012. Atualmente administrado pela Secretaria Municipal de Cultura, o espaço recebe atividades diversas, como exposições de artes visuais, saraus, apresentações musicais e teatrais, encontros de leitura, RPG, entre outras. Também oferece oficinas de arte gratuitas e ações educativas para escolas e comunidade. Hoje é considerado um referencial cultural da cidade, proporcionando acesso gratuito às artes. Rio Gravataí. O Rio Gravataí, que dá nome à cidade, tem origem no Guarani e significa Rio dos Gravatás. Ele se forma no Banhado Grande, uma extensa área úmida que abrange os municípios de Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão. Esse banhado recebe as águas de toda a bacia hidrográfica desses municípios, situando-se entre a Serra Geral e a Coxilha das Lombas. Com aproximadamente 39 quilômetros de extensão, o rio deságua no delta do Jacuí, um conjunto de canais, ilhas e pântanos, que dá origem ao Lago Guaíba. A partir daí, suas águas seguem para a Lagoa dos Patos e, finalmente, para o Oceano Atlântico. A bacia hidrográfica do Rio Gravataí está localizada parcialmente no bioma Mata Atlântica, 25% da área, e no bioma Pampa, 75%. Entre seus principais afluentes estão, na margem esquerda, os arroios Areias, Sarandi, Feijó, Águas Belas, Passo dos Negros e Alexandrina. E, na margem direita, os arroios Brigadeiro, Demétrio, Pinto, Passo Grande, Miraguaia, Venturosa, Viadinho, Chico Lomã e Barnabé, este último com nascente no Morro Itacolumi. A bacia se destaca pela grande presença de banhados e áreas inundáveis. O Banhado Grande, Unidade Alto Gravataí, e o Banhado dos Pachecos, Unidade Médio Gravataí, recebem, como uma esponja, as águas da chuva e a contribuição de pequenos rios e arroios que drenam as partes altas da bacia. Esses ambientes funcionam como reservatórios naturais que regulam o fluxo do rio, absorvendo a água e liberando-a gradualmente. Um equilíbrio essencial para a manutenção do ecossistema. Além de seu papel hidrológico, o Banhado Grande possui valor ecológico extraordinário, abrigando uma rica flora e fauna. É ponto de passagem para aves migratórias de diversas regiões do Brasil e até de outros continentes, que encontram ali repouso e alimento. Também serve de refúgio para peixes, répteis e grandes mamíferos, alguns em risco de extinção, que utilizam o ambiente calmo e quente das águas para reprodução e abrigo. O Rio Gravataí é essencial para o desenvolvimento da região. Dele é captada a água que abastece quase 1 milhão de pessoas, além de indústrias, lavouras, criações de gado e atividades de lazer. Contudo, mesmo com trechos ainda preservados, a qualidade de suas águas sofre impactos significativos da ação humana, seja por despejos domésticos e industriais, seja pelo uso de defensivos agrícolas, contribuindo para a introdução de compostos poluentes e comprometendo o equilíbrio ambiental. O monitoramento do Rio Gravataí ocorre desde 1980, inicialmente pela Rede Básica de Monitoramento, então operada pelo Departamento de Meio Ambiente, DMA, atual FEPAM. A rede foi suspensa em 1989 e retomada em 1992. Desde 1998, o monitoramento integra o Programa Pro-Guaíba, realizado em parceria entre FEPAM, Corsan e DMAI, com foco na preservação e na qualidade dos recursos hídricos da região. Sobre o Cidade Histórica. O Cidade Histórica surgiu em 2014 como um trabalho de conclusão de curso de graduação, no qual foi idealizado e desenvolvido um aplicativo voltado ao reconhecimento de pontos históricos da cidade. A partir desse projeto inicial, sempre com o desejo de continuidade, em 2020, o Cidade Histórica renasceu como um coletivo independente em Gravataí, RS. Por meio da Lei Aldir Blanc, Lei Federal 14.017/2020, foi possível ampliar e aprofundar a pesquisa histórica, apresentando-a em duas frentes, um e-book, livro digital, e um novo aplicativo, em versão beta, ambos distribuídos gratuitamente em ambiente virtual. Desde então, mantemos o coletivo ativo, dando manutenção ao aplicativo e participando de diferentes iniciativas na cidade, seja como organizadores, colaboradores ou apoiadores. Entre elas, destacam-se: participação na Setorial de Patrimônio de Gravataí, apoio à primeira edição e organização da segunda edição da Caminhada Cultural do Dia do Patrimônio, 2022 e 2023, criação da linha do tempo instalada em frente ao Museu Agostinho Marta, 2023. Participação no painel sobre patrimônio histórico material e imaterial na Feira do Livro, 2024, entre outras ações.
Em 2024, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, Lei Federal 14.399/2022, captamos recursos em Gravataí para dar continuidade ao projeto, garantindo a manutenção e atualização do aplicativo, além do relançamento do livro em versão física, distribuída gratuitamente na rede pública de ensino. Atualmente, nossas produções relacionadas ao patrimônio e à história do município incluem o aplicativo Cidade Histórica e o livro Gravataí Histórica, já em 2 edições digitais, e-book, e uma edição impressa. Acreditamos que os pontos históricos das cidades não recebem a devida atenção de seus visitantes e moradores. Mesmo municípios menores, que não possuem grandes pontos turísticos de ampla visitação, têm locais e monumentos de relevância para a memória e a cultura da comunidade local. Afinal, tudo tem uma história. Infelizmente, é comum que informações desse tipo não estejam devidamente registradas em documentos, livros, museus, bibliotecas e acervos públicos, permanecendo, muitas vezes, restritas ao conhecimento de poucos. Como consequência, vemos, dia após dia, a perda de patrimônio histórico e de informações importantes sobre a formação e o desenvolvimento das cidades. Enquanto coletivo, unimos diversas áreas do conhecimento, como história, patrimônio, arte, design e tecnologia, buscando qualificar a pesquisa histórica, contribuir para a literatura sobre Gravataí, ampliar o acesso à informação e promover a preservação, o resgate e a formação cultural. Mais do que oferecer conteúdos para leitura, queremos que nossas produções funcionem como ferramentas de incentivo à vivência dos locais de memória, estimulando as pessoas a conhecê-los também presencialmente. É sobre redescobrir e explorar a cidade. Equipe técnica. Lucas de Oliveira Gonçalves é o idealizador do Cidade Histórica, originado em seu trabalho de conclusão de curso de graduação. No coletivo, atua em diversas frentes, com destaque para a gestão e o design de produções, como diagramação de livros, interface do aplicativo, arquitetura da informação e identidade visual. Formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela UBRA, é especialista em experiência do usuário e em design de interação. Já atuou como desenvolvedor e web designer, contribuindo para projetos de tecnologia em instituições como Unisinos, Tecnosinos, PUC-RS e Secretaria Municipal de Educação de Cachoeirinha. Atualmente, trabalha com foco em UX GUI Design como Product Designer na PUC-RS. No campo artístico, em Gravataí, integrou a banda musical da Escola Municipal Santa Rita de Cássia, campeã estadual em 2011, e participou de exposições audiovisuais no Quiosque da Cultura. Também teve uma charge selecionada entre as finalistas do 12º Salão de Humor do Piauí e colabora em projetos coletivos de ilustração online. Sara Vaviniak é ilustradora do coletivo, responsável pela vertente mais artística do Cidade Histórica, com destaque para a produção de ilustrações em aquarela, fotografias e finalização de imagens. Também contribui como consultora em arquitetura e patrimônio. Formada em arquitetura e urbanismo pela Unisinos, é especialista em patrimônio arquitetônico e urbano. Em seu trabalho de conclusão de curso, pesquisou o Casarão dos Bina, com análises técnicas para a restauração do prédio e a proposta de instalação de um museu sobre a vida e a flora do Rio Gravataí. Tem forte vínculo com o tema do patrimônio, tendo estagiado na coordenação de patrimônio do município de São Leopoldo, onde auxiliou na elaboração da Lei de Patrimônio Artístico-Cultural Material. Atualmente, trabalha como arquiteta. No município, participou do Festival de Teatro Estudantil de Gravataí, Festil, quando ainda era realizado no Cine Teatro, e de exposições no Quiosque da Cultura, onde também apresentou uma mostra com o coletivo Acorde por meio do 3º Prêmio Dana, 2016. Tayane Pereira Silveira é historiadora do coletivo, principal responsável pela pesquisa histórica e pelo levantamento de informações sobre o acervo patrimonial do município. Bacharela e licenciada em História pela UFRGS, é mestre em História, na linha de pesquisa Cultura e Representações. Já atuou na área de pesquisa histórica no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, TJRS, e, atualmente, trabalha como professora de História no município de Canoas. Além da área acadêmica, mantém proximidade com o campo artístico. Integrou o projeto Acorde, um dos contemplados pelo 3º Prêmio Dana, 2016, e participa regularmente de colaborações de ilustradores online. Krishnananda Andrade Nunes é um dos desenvolvedores do coletivo, atuando no front-end do aplicativo. É responsável por transformar o projeto de design em uma experiência digital fluida e acessível. Trabalha como desenvolvedor mobile sênior, com foco em tecnologias como React Native, Kotlin, Objective-C e Next.js.
Participa da criação de aplicativos e sistemas em larga escala, utilizados por milhares de pessoas em diversos países da América Latina. Além de sua atuação profissional, mantém projetos pessoais voltados ao aprimoramento técnico e à comunidade, como o @pythonbotbr, um agregador de conteúdo sobre Python no X, antigo Twitter, e iniciativas de automação, desenvolvimento mobile e ferramentas com inteligência artificial voltadas a desenvolvedores. Enzo Moraes Vaguetti é um dos desenvolvedores do coletivo, responsável pelo back-end do aplicativo. Atua na implementação da arquitetura de banco de dados, nos mecanismos de gamificação e no cadastro de usuários e locais, além da integração entre essas e outras funcionalidades. Atualmente, trabalha como engenheiro de software no PagBank, desenvolvendo aplicações executadas nos terminais da empresa distribuídos por todo o Brasil. Nos momentos de lazer, gosta de estar entre amigos e dedicar-se a seus hobbies, especialmente o RPG, sua atividade favorita. Alice Pereira Long é uma das desenvolvedoras do coletivo, atuando no front-end do aplicativo. Ingressou no Cidade Histórica em 2025, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico da iniciativa. Formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela UBRA, iniciou sua trajetória acadêmica em 2016, com o curso técnico em informática nas escolas e faculdades QI, em Porto Alegre. No mesmo ano, foi contemplada com bolsa de estudos pelo programa Universidade para Todos, ProUni, que possibilitou sua graduação. Atualmente, trabalha como desenvolvedora no grupo RBS. Apesar da carreira em tecnologia, mantém estreita ligação com a música. Iniciou sua jornada artística na pré-adolescência, aprendendo violão e canto, e desde então participou de bandas, corais e eventos culturais em sua cidade natal, e PRS. Hoje, integra o projeto autoral Ponquecas, atuando como vocalista, baixista e compositora. Conheça nosso aplicativo. Gostou de conhecer um pouquinho mais da história de Gravataí? São muitos os locais e monumentos que compõem o patrimônio histórico do município onde vivemos, não é mesmo? Nesta publicação, apresentamos somente alguns dos principais, mas a pesquisa realizada revelou diversos outros igualmente importantes. Para registrar e mapear o máximo possível desses pontos, nós, do Cidade Histórica, desenvolvemos outro recurso que também faz parte dessa iniciativa, o aplicativo homônimo Cidade Histórica. O aplicativo, disponível para dispositivos Android, tem como funcionalidade principal o reconhecimento de pontos históricos da cidade por meio de geolocalização. Em resumo, ele notifica você quando estiver fisicamente próximo a um dos locais cadastrados, exibindo informações detalhadas sobre cada um deles. Além disso, oferece uma tela personalizada com fotos e ilustrações originais, permite realizar check-ins durante as visitas, visualizar recomendações de pontos próximos pelo mapa e compartilhar localizações nas redes sociais. Também é possível que os usuários indiquem novos locais, que passarão por curadoria e moderação da nossa equipe. Achou interessante? Estenda a experiência deste livro, redescobrindo e explorando a cidade com o nosso aplicativo. Ele está disponível gratuitamente na Google Play para todos os usuários de Android. Baixe agora e conheça. Agradecimentos. A equipe do Cidade Histórica agradece a todos que, de alguma forma, contribuíram para este projeto. Seja por meio de incentivo ou de participação direta, somos gratos a cada pessoa que apoiou e acreditou em nosso trabalho. Registramos aqui nossos mais sinceros agradecimentos, especialmente àqueles que, desde o início, inspiraram e facilitaram nossa caminhada nessa aventura. Muito obrigado. Corações Negros. Bruno Rafael Souza de Souza. Denise Pacheco Lopes, Medonha. Edemar Costa Oliveira. Elizabeth von Borowski. Fernanda Brun. Fernando Oliveira da Silva. Gilberto Rodrigues de Matos. José Renato Santos Silveira. Larissa dos Santos Nunes. Mari Veleda Ribeiro. Maria Analeta Ferreira de Oliveira. Maria Inês Guilouchux Leal. Rosélia Beatriz Ferreira de Oliveira. Simone Majerkowski Custódio. Valdemar Max Barbosa da Silva. Clube Social Negro 6 de Maio. Projetos Culturais Irmãs TM. Conhecemos em nossas saídas de campo. Daniel, Cemitério Municipal da Santa Tecla. Gilberto, Casarão dos Bina. Marli, Capela de Santa Tecla. Projeto realizado com recursos da Lei Federal 14.399/2022. Política Nacional Aldir Blanc, via edital público da Prefeitura de Gravataí, RS. Apoio. Política Nacional Aldir Blanc. Conselho Municipal de Políticas Culturais. Secretaria Municipal de Cultura. Prefeitura de Gravataí. Realização. Cidade Histórica. Ministério da Cultura.
Governo Federal. Você também pode encontrar este audiobook em outros formatos e versões digitais disponíveis em diferentes plataformas. Escolha a forma que preferir para ler, ouvir ou baixarem. www.projetocidadestorica.com.br